Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Vamos estar estudando um pouquinho a palavra de Deus ali. Efésios, capítulo 4. O que a palavra de Deus está dizendo para nós aí nesse versículo? Está dizendo o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Vou repetir esse versículo porque eu quero que você veja duas palavras importantes aí. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quais são as duas palavras importantes do verso? Verdade. Seguindo a verdade em Cristo. amor. Essas são as duas palavras que eu quero que você guarde essa noite. Verdade e amor. Para quem não sabe, eu sempre trabalhei com limpeza de vidros aqui em Las Vegas. Mas por causa de 2 acidentes que eu tive, eu comecei a ter dificuldade em trabalhar com vidros. E eu creio que Deus me dirigiu a mudar de trabalho quando finalmente uma mulher entrou na frente da minha caminhonete com o carro dela e acabou com a frente da minha caminhonete de trabalho. E aquilo foi para mim a gota d'água, para Deus me levar a fazer uma outra coisa. E Deus me levou a dirigir Uber e Lyft, que é o que eu estou fazendo atualmente. E a princípio eu não queria fazer esse trabalho, mas Deus simplesmente me tirou do trabalho de vez e falou: eu quero você aqui. E eu não entendi a princípio, mas Deus é assim, Ele trabalha com a nossa vida e a gente não sabe o que Ele está fazendo. Então eu quero compartilhar com você algumas experiências do Uber e do Lyft, e que tem a ver com esse versículo que eu acabei de dizer aqui. Estão preparados para escutar a palavra do Senhor essa noite? Amém. Aleluia! Amém, queridos? Depois de algum tempo trabalhando com Uber, eu comecei a perceber o porquê que Deus me colocou nesse trabalho. Porque não foi só uma questão financeira para mim, mas tem sido uma escola para mim. Lidar com um número imenso de pessoas todo dia. A Mari também dirige, ela está fazendo porque ela sabe disso. A Mari sabe que no nosso carro entra gente de todo tipo, não é, Mari? E nós somos obrigados, nós somos levados a conversar com todo tipo de gente que entra no nosso carro. E ao conversar com tanta gente diferente, a gente vai descobrindo tanta coisa diferente no meio de tanta conversa. Então eu posso fazer minha análise pessoal de cada uma dessas pessoas enquanto eu converso com elas. E através do que elas falam e de como elas se comportam, Deus começa a falar comigo, fala: o que está acontecendo com essa pessoa é tal coisa, essa pessoa tem um issue, ela tem um problema em tal área. Deus me mostra assim, às vezes entra pessoas difíceis demais de ser lidado, e Deus começa a trabalhar comigo. Deus me colocou numa universidade. Amados irmãos, o Uber é uma universidade. Amém. Você quer aprender mais sobre gente? Entra no Uber. Ali você vai fazer alguns exercícios de longanimidade, de benignidade, de paciência. Amém? Então, queridos, para quem prega a palavra de Deus, isso é de uma valia enorme. Deus é tão bom comigo. Ainda essa semana Deus me deu uma bênção de conduzir uma mulher para Jesus pela primeira vez dentro do meu carro. Amém. Ela entrou no meu carro já dizendo o seguinte, que o marido dela tinha atirado nela e na filha dela. Tinha dado um tiro nela e na filha dela. E eu peguei essa mulher num hotel aqui em downtown. E ela estava longe da casa dela, ela estava hospedada no hotel por ordem judicial, para que o marido não tivesse acesso à casa dela. E a filha dela, naquele dia que eu conversei com ela, estava se recuperando no hospital. E ao continuar a conversa com ela, eu vi que havia na vida daquela mulher uma marca de tragédias e de mortes. O primeiro marido dela morreu num acidente de carro. E a filha mais velha dela tinha morrido há pouco tempo atrás de câncer.
E a filha pequena desse segundo casamento também morreu recentemente. E para completar o quadro horroroso, negativo, o segundo marido dela, que é esse atual, apesar de ter bastante dinheiro, é muito violento. Foi ele que atirou nela e na filha dela, essa filha que é do primeiro casamento, ou seja, é enteada dele. E no dia que eu estava conversando com essa mulher, era aniversário da filha dela que estava no hospital, se recuperando de uma bala que tinha perfurado o pulmão. A boca dela tinha sido furada aqui, os dentes tinham sido quebrados aqui, com a bala que entrou na boca dela. Então eu comecei a falar de Jesus para ela. Eu perguntei para ela se eu podia orar por ela. E ali naquele carro eu coloquei a mão sobre a cabeça dela, e enquanto eu dirigia eu orava por ela. E essa mulher começou a chorar e entregou-se a Jesus com muitas lágrimas ali naquele carro. Amém, irmão? Amém. E tem sido assim esses dias. Eu tenho podido compartilhar algo de Deus com pessoas. Isso tem sido muito bom para mim. Mas eu também tenho observado, queridos, as neuroses e os problemas interiores de muita gente que entra ali naquele carro. Outro dia entrou um casal no meu carro e o homem se sentou do meu lado, a mulher atrás. E eu sempre deixo uma música baixinha, tocando no rádio, bem baixinha sempre. E eu comecei a perceber que o homem que estava do meu lado estava inquieto. Além dele estar com uma gripe enorme. A Mari sabe que às vezes entra um pessoal no carro da gente, tossindo, espirrando na cara da gente, também faz parte do nosso show. Então esse homem estava prestando atenção naquela musiquinha que estava sendo tocada bem baixinho. Quase não se podia ouvir a letra da música, de tão baixo que estava. De repente ele diz assim: que letra é essa dessa música? É isso que você gosta de ouvir? Eu levei um susto da pergunta dele, porque eu não estava nem prestando atenção na música. Estava tocando uma musiquinha country, tranquila. Eu disse assim para ele: Senhor, eu não estou nem prestando atenção na música. O que eu faço aqui é, eu entro no Apple Music que eu tenho, eu pego um playlist e deixo rolar, para os clientes escutarem. E continuou tocando a música. Daqui a pouco tocou uma outra música, do mesmo cantor. Para quê? Foi a gota d'água. Ele ficou muito inquieto, o sujeito. E eu prestando atenção nele. E ele fez a segunda pergunta para mim. Ele raspou a garganta e falou: mas esse cantor de novo? Ele disse: não. Eu perguntei assim para ele, com muita calma: você não gosta desse cantor? Ele disse: não gosto. Aí eu abaixei o rádio e não disse nada. Mas, queridos, o que aquele homem precisava ter escutado era a verdade de que não era a música que era um problema. O problema é que ele tem problema. E a música é apenas um gatilho que o irrita. E eu tratei aquele homem com muito amor, dando inclusive um drops para ele, porque ele não parava de tossir. Eu falei: tá aqui um drops para o senhor que vai ajudar. E de fato ele, com muita vergonha, aceitou o drops depois de ter sido tão rude. E realmente parou a tosse. Amém? Mas, queridos, o que eu quero que você entenda, você vai falar assim: pastor, o que tem isso a ver com a mensagem do versículo que você trouxe no início? Deixa eu explicar para você. O que aquele homem precisava era algo mais do que o amor. Ele precisava da verdade a respeito dele mesmo. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Aqui está o ponto dessa mensagem que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Amor exige verdade. Verdade exige amor. Vamos repetir isso? Amor exige verdade. Verdade exige amor. Não existe cura e libertação sem esses dois elementos: amor e verdade. Não se cura interiormente alguém apenas com amor. Jesus disse assim: conhecereis a verdade
E a verdade é que vos libertará. Por outro lado, a verdade sem amor, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, a verdade sem amor de nada também aproveita. Não se pode querer transformar ninguém mecanicamente usando verdades. Esse é um grande perigo que os casais têm. De falar a verdade para o outro sem um pingo de amor. Amém, igreja? Amém. A razão do uso da verdade, qual é? É o interesse do amor em que a pessoa seja liberta e seja curada. Veja como o apóstolo Paulo liga isso nesse versículo que a gente leu lá no início. O apóstolo Paulo disse assim naquele versículo, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo em Jesus. Seguindo a verdade em amor. Não a verdade sozinha, e nem o amor sozinho, mas a verdade em amor sempre. Por amor, muitos têm vindo a Jesus e têm recebido vida eterna, mas estão carecendo da verdade diária para continuar no caminho. Não basta o amor inicial do achego, é preciso a verdade contínua para a manutenção da vida espiritual. Foi o que Jesus disse aos judeus em João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Lá nesse capítulo, Jesus disse assim aos judeus que criam nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Haviam o quê? Crido. Eles já haviam crido em Jesus. E Jesus olha para esse grupo de judeus que já haviam crido nele, diz o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí ele completa: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a verdade precisa ser ministrada para aqueles que já quereram. Vocês estão entendendo isso? E eu tenho para mim, queridos, que esta é a maior necessidade para a igreja hoje. A pregação que mostra a verdade a respeito de nós mesmos. É o que está faltando para nós hoje. Eu vou dar alguns exemplos claros e vocês vão entender isso até o final dessa mensagem. Pegue, por exemplo, um crente que tem passado problemas materiais. Falta de subsistência, problema financeiro, por exemplo. Suponhamos que a grande raiz desse sujeito, a grande raiz do problema não seja a falta de trabalho, mas falta de coragem. A gente pode tentar ajudar com amor, tentando levantar uma oferta de emergência. Sabe aquela ofertinha de emergência que a gente levanta porque o cara não tem como pagar o aluguel amanhã? Mas a gente vai ver que ele precisa mais do que amor. Ele precisa do quê? Verdade. Verdade. A verdade que mostra que está faltando coragem. No caso daquela mulher que eu falei para vocês, que levou um tiro do marido, junto com a filha dela, ela me disse assim, no final da nossa conversa: eu peço a Deus que me ajude, porque na verdade eu não acredito no divórcio. E nessa hora eu tive que entrar com a verdade. Porque eu disse assim: filha, é melhor você começar a acreditar em divórcio. Porque no seu caso você não tem um casamento, você tem um inferno. Quantos estão comigo? Amém. Ela pensou bem, coçou a cabeça e disse assim: é verdade. É o quê? Verdade. Você tem, irmãos, queridos, vocês têm a ideia de quantas mulheres estão vivendo um inferno desse todo dia? Sem terem a capacidade de se desligarem desses carrascos que infernizam a vida delas e a vida dos filhos delas. Agora, Deus ama cada uma delas, não tenha dúvida.
mas elas precisam ouvir a verdade além do amor. E eis aqui o grande problema. Olha para mim um pouquinho, igreja. Olha aqui o grande problema nosso como ser humano. Qual é o grande problema nosso como ser humano? É que verdade é aquilo que a gente mais necessita, mas também é aquilo que a gente mais rejeita. Porque as pessoas não aceitam a verdade sobre si mesmas. Porque a palavra de Deus diz que o coração é uma fonte de engano. É o que Deus falou no profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Olha esse texto da Bíblia que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Olha o retrato que Deus faz do nosso coração humano. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Está aqui o retrato que Deus dá do coração da gente. E ainda pergunta a Deus: quem o conhecerá? Você conhece o teu coração? Você não sabe como ele é traiçoeiro e como ele te leva para o brejo. O coração é enganoso, queridos, e ele engana a razão. Quem vive pelo coração vive sem razão. As pessoas, quando são confrontadas com a verdade, elas sempre dizem assim: o meu coração me diz para fazer isso. Está aí a receita do fracasso. Deus sabe o engano do nosso coração humano, e Ele, por misericórdia, Ele precisa nos revelar o quanto a gente está nos enganando a nós mesmos. Veja o que diz o versículo seguinte de Jeremias, versículo 10. Deus diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração humano. A palavra esquadrinho significa literalmente, numa linguagem moderna, eu passo um scanner. O que Deus está falando para nós é: eu daqui do céu passo um scanner no coração de cada ser humano, e só eu, Deus, conheço com precisão o que está rolando no subporão da tua vida. Só Deus sabe isso. Você não sabe disso. E Deus fala assim: e eu passo esse scanner, no versículo 10, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus está dizendo. Você pode achar que esse versículo é fatalista. Talvez você esteja pensando assim: Deus é aquele Deus carrasco, quando eu erro Ele me dá uma paga. Não é isso que Deus está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte: Ele é obrigado a dar aquilo que você está querendo. Vocês estão entendendo isso? Deus não pode contrariar a volição que Ele deu a você. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. É o que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? Eu queria fazer uma comparação aqui no meio dessa mensagem, que é a seguinte: a verdade, ela é como um martelo, e o amor é como uma cola. Ok? Antes da cola, a gente precisa que o martelo nos quebre. Antes de Deus usar essa cola, a gente precisa ser quebrado pela verdade. E a verdade constantemente nos quebra. Sabiam disso? Verdade quebra o nosso orgulho. Verdade quebra a nossa petulância. Quebra o nosso engano emocional. Mas depois que Deus quebra tudo, Ele usa esse bálsamo que nos reúne as peças de maneira correta. Aí nós não precisamos buscar nada de subterfúgio, nós não precisamos buscar nenhum artifício, porque agora nós estamos livres de toda a muleta da falsidade. Amém, queridos? O que mais precisamos é uma coisa chamada verdade. Amém, queridos? Tem um ditado que diz assim: a verdade dói, né? A verdade dói, mas também salva. Amém? Veja como é verdade o que eu vou falar sobre a verdade. Por exemplo, a mentira, ela sempre muda o nome dos nossos defeitos, não é? Porque o orgulhoso diz o seguinte: eu tenho dignidade. O orgulhoso não tem orgulho, ele tem dignidade. A pessoa cheia de amargura, ela diz assim, que ela é precavida.
Aquele que tem um temperamento explosivo, ele diz que tem vergonha na cara. Aquele que não consegue conter os seus impulsos sexuais, o que ele diz de si mesmo? Que ele é viril, ele é macho. Eu sou machão. Eu sou homem. Quando na verdade ele é apenas uma criança que não consegue conter os seus instintos, os seus impulsos, os seus hormônios. Aquela mulher bem fofoqueira, o que ela fala de si mesma? Ah, eu gosto muito de informar corretamente os fatos. Não é assim? E aquele que destrói com a língua, o que ele diz? Ah, eu falo a verdade mesmo. Não é assim? Nunca encontrou gente assim? Comigo é assim, escreveu no leu, o pau comeu. Eu falo a verdade, doa quem doer. Na verdade está destruindo todo mundo com a língua. Em nome de uma pretensa verdade. Não é? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Guarda isso no coração de vocês. Verdade sem amor não possui virtude alguma. Nem mesmo a verdade religiosa sem amor tem poder algum. Sabiam? Como eu vejo crente fanático por aí tentando consertar os outros, usando o que eles chamam de verdade sobre o inferno e sobre a ira de Deus. Normalmente esse tipo de crente jamais aceita a verdade, que a alma deles é que é um inferno de verdade. Constantemente sem um pingo de amor pelos outros. Não é isso? Tem gente que usa a Bíblia como um porrete na cabeça dos outros, para tentar fazer com que as pessoas entendam que elas são malignas, que elas precisam de Deus. Do contrário, elas vão para o inferno. Sabe de uma coisa, queridos? É verdade que pode haver punição pós-morte, mas a vontade primária do nosso Deus é que a gente conheça o amor e a graça dele, a misericórdia e o perdão. Amém? A primariedade de Deus não é apontar quão ruim você é. Vocês estão entendendo isso de Deus? A primariedade da intenção de Deus é mostrar que apesar do que a gente nasceu tão torto, Ele é tão grande para nos tirar de todo o nosso pecado e nos dar um lugar na mesa dele. Amém, queridos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos Libertará. Paulo completou isso, quando a gente leu lá no primeiro versículo. Seguindo a verdade em amor. Amém? Amados irmãos, eu oro para que cada um de nós, a gente tenha um interesse enorme pela verdade a respeito de nós mesmos. Eu oro para que a gente aprenda a falar assim: Senhor, eu preciso ter coragem diante do Senhor, para que o Espírito do Senhor me revele coisas a respeito de mim mesmo que me deixe de boca aberta. Enquanto você não estiver disposto a isso, enquanto você estiver na defensiva, você não está disposto a andar com Jesus de Nazaré. Vocês estão entendendo isso? Porque quem anda com Jesus, veja os discípulos de Jesus, constantemente Pedro se dava conta da verdade a respeito dele mesmo. Jesus tinha que mostrar para Pedro quem era Pedro, para Pedro. Talvez você não saiba disso, mas as coisas que mais precisamos na vida diária é uma dose gloriosa de uma revelação, de uma luz, de quanto nós precisamos de mudança em determinadas áreas da nossa vida. Amém? Por exemplo, quem lembra da vida de Davi na Bíblia? Davi era um homem cheio de amor por Deus. Mas chegou um ponto na vida de Davi que ele precisou mais da verdade do que de amor. Qual foi esse ponto? Quando ele cometeu adultério com Batseba e ainda assassinou o marido dela. Olha só como que ele fez na vida. Era um homem cheio de amor por Deus. Então, quando ele adulterou e ele assassinou o marido da mulher, ele continuou vivendo a vida num cinismo enorme agora. Ele começou a viver a vida dentro de um engano horroroso. E o que Deus faz por amor a Davi? Olha só como que Deus é. Deus manda um profeta até a casa de Davi, o profeta Natan. E o profeta chega lá na casa de Davi para contar uma historinha. Isso está em 2 Samuel,
capítulo 12, versículos de 1 a 13. E olha só o que o profeta fala para Davi. Ele diz assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse assim a Davi: Davi, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Sabe aquela cordeirinha que acaba dormindo na cama com a gente? E ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou de seus bois, para preparar uma refeição. Em vez disso, ele preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu de ira contra esse homem e disse ao profeta Natã: eu juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E Natã olha para a cara de Davi e diz assim: Davi, você é esse homem. Eu quero que você entenda isso, que tem profunda conexão com o que eu estou pregando essa noite. Disse Natã assim a Davi: Deus te diz, Davi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel e te livrei da mão de Saul. Eu dei para você casa, mulheres, olha, plural. O cara tinha mulheres, plural. Eu dei para você a nação de Israel inteira, e dei Judá para você. E se tudo isso não fosse suficiente, eu te teria dado ainda mais. Então por que você desprezou a palavra do teu Deus, fazendo o que ele reprova? Esse é o profeta falando para Davi. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Olha como Deus traz a coisa do escondido para a luz. E depois de ouvir essa profunda e dolorida verdade, Davi caiu em si e disse assim no versículo 13: pequei contra o Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus perdoou o pecado de Davi, mas as consequências daquilo, eu quero que você entenda uma coisa, amados irmãos. Deus é misericordioso para perdoar os nossos pecados, diga amém a isso. Amém. Mas quando você rasga um travesseiro do 10º andar de um edifício e joga as penas para baixo, você tentar consertar isso de novo é difícil. Você sair catando pena do 10º andar é muito difícil para você remontar aquele travesseiro de novo. E não é culpa de Deus. Vocês estão entendendo? O que a gente colhe na vida por causa dos nossos atos impensados e por causa da mentira horrorosa que habita no nosso coração todos os dias? As consequências dos nossos atos e das nossas ações precisam ser pensadas diante de Deus, porque Deus é misericordioso para perdoar o nosso pecado individual, mas a palavra de Deus diz que os desdobramentos de todas as coisas acontecem. A vida acontece com desdobramentos, e depois você vai ter que trabalhar muito com os desdobramentos das suas ações, daquilo que você cometeu de errado. E isso é muito sério para a nossa igreja, muito sério para a nossa vida. Amém? Então nessa noite, eu gostaria de terminar com essa mensagem para a igreja. O que é que nós precisamos nessa noite, nessa semana que está começando? Mais do que o dinheiro que a gente precisa ganhar no Uber, mais do que tudo que a gente precisa de 2 coisas de Deus. Nós precisamos de Amor e verdade. De verdade. imensamente. Nem só amor e nem só verdade. Nós precisamos de um equilíbrio santo entre o amor que a gente recebe e a verdade que revela as nossas mancadas, os nossos erros interiores e tudo aquilo que a gente precisa para ser bem sucedido nessa vida. Amém.
o maior fator de desgraça e de falta de progresso na nossa vida é a incapacidade da gente enxergar quem somos. É a incapacidade da gente entender que o nosso coração é enganoso, que nós precisamos de luz de Deus para essa cabecinha, porque as nossas emoções nos enganam o dia inteiro. E eu oro por cada um de vocês, para que Deus conceda a vocês, nessa semana, muito mais verdade ainda do que o grande amor que Ele já tem dado a vocês. Amém. Fique de pé, eu quero orar com vocês.